Olá, tudo bem com você? Vamos para mais uma recapitulação da lição da Escola Sabatina. Está muito boa, por sinal, nesse trimestre. Estamos estudando alusões, imagens e símbolos, como estudar a profecia bíblica. Antes, porém, quero convidar você mais uma vez a se inscrever no canal, acionar o sininho para receber as notificações de novos conteúdos, compartilhar, dar o seu joinha, comentar aqui abaixo também. Tudo isso faz com que o YouTube perceba que os conteúdos aqui têm a sua relevância e aí ele entrega, compartilha para mais pessoas, certo? Também aproveito para dizer que todos os dias eu estou postando aqui no meu canal pequenos vídeos com a recapitulação, uma reflexão com base na leitura do dia do Reavivados por Sua Palavra. Um capítulo bíblico por dia, e assim em 3 anos teremos lido toda a Bíblia, projeto maravilhoso. Se você quer receber esses conteúdos, o vídeo, textos, artes para compartilhar em redes sociais, é só você aproveitar os links que eu coloquei aqui na descrição para entrar no canal do Telegram ou no canal do WhatsApp, e assim você vai receber todos os dias gratuitamente esses conteúdos aí para você compartilhar, para você ser alimentado todos os dias com conteúdos que eu entendo são relevantes e vão abençoar sua vida, tá bom? Também quero lembrar que a nossa viagem para Israel está de vento em popa, né? Eu fui convidado aí para ser o orador, um dos palestrantes ali juntamente com o pastor Roger Tavares. A agência Mapa na Mão está organizando e o grupo já está sendo formado. Então, se você tem interesse ou conhece alguém que tem interesse, aí está o cartaz, o número do WhatsApp também está aí à disposição. É só você enviar uma mensagem e eles vão, com certeza, a agência vai responder e vai tirar todas as suas dúvidas, tá bem? Vamos então ao tema dessa semana, As Nações, parte 1. E mais uma vez aqui eu quero mencionar aqui o desenho do André Vieira, muito bem assim ilustrado e resume bem o tema da semana, né? Deus tinha uma direção para o povo, mas infelizmente esse povo quis imitar as nações. E aí pediram um rei. Deus queria que Israel fosse uma teocracia verdadeira, ele como seu rei, ele como seu líder, dirigente, mas o povo imitou as nações. E sempre que o povo de Deus quer imitar os costumes das nações, isso dá problema. Sempre que o povo de Deus tenta se aliar ao Estado para conquistar direitos, para conquistar, avançar sua causa, dá problema. Então a lição nos faz refletir sobre essas questões e vamos então avançar, começando aqui com o verso para memorizar, que diz o seguinte, Daniel 7,14. Foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. De fato, o reino de Deus é eterno, somente o reino de Deus é de justiça, de amor. Todo e qualquer governo humano sempre terá a marca do pecado. Sempre haverá injustiças, haverá corrupção, infelizmente. Enquanto o reino de Deus não vem, os reinos humanos têm esses problemas, né? Aqui, logo abaixo, diz o seguinte, que o Apocalipse, de certa forma, é o livro de Gênesis ao contrário. E é por isso que Gênesis é uma chave importante para entender como os problemas do mundo se iniciaram. Já vimos isso, né? Gênesis mostra a criação do mundo e mostra como o pecado rompeu esse plano, quebrou esse plano ideal de Deus. Mas também traz ali o esboço do plano da redenção. O Apocalipse, ele traz o fim da história do pecado e a recriação do mundo por Deus. Então, de fato, é como se fosse o Gênesis ao contrário, né? Apresentando, então, aquilo que nós perdemos, trazendo isso de volta. Deus devolve o paraíso para nós. Deus devolve o Éden, devolve a árvore da vida e vida eterna. Até esse tempo, há um processo bastante longo, envolvendo milhares de anos, em que os seres humanos têm tentado governar a si mesmos. Esses governos nunca funcionaram. Mesmo aqueles que expressaram os ideais mais elevados sempre ficaram longe, e muitas vezes terrivelmente longe desses ideais. Grande parte da triste história da humanidade, ao longo dos milênios, nada mais é do que relatos da tragédia que esses sistemas fracassados trouxeram sobre nós. E isso só vai piorar até que o reino eterno, que está lá em Daniel 7,27, nós lemos uma parte dele no verso principal da lição, né? Até que esse reino eterno seja restabelecido. Na parte de domingo nós lemos aqui sobre Nimrod e Nínive. Vimos como esse homem ímpio, esse guerreiro,
ele acabou construindo então uma cidade, né? Depois tem aqui os ninivitas, a corrupção do gênero humano e tudo mais. Alguns procuraram soluções humanas para esses problemas, né? A expulsão do Éden, a queda no pecado. Aí sempre o ser humano tentando remediar as coisas, né? Remendar a roupa rasgada, sendo que nós precisamos de uma roupa nova. Então surgiram as cidades-estados, uma tentativa de tornar a vida mais fácil e talvez conquistar o que havia sido perdido no Éden. Na verdade, essas aglomerações humanas acabaram trazendo problemas, né? É o que vemos até hoje também. O pecado na cidade sempre é mais intenso, os problemas sempre são maiores e não era diferente no passado. Alguns concluíram que Nimrod era um herói nobre, parecido com conquistadores das mitologias pagãs. No entanto, a expressão valente caçador diante do Senhor, Gênesis 10:9, não é um elogio. Nimrod era poderoso aos seus próprios olhos e estava diante do Senhor no sentido de que o desafiava. Gênesis 10 descreve um aumento da rebelião contra Deus, o que existirá até o fim que o mal seja eliminado. Na verdade, Gênesis 10 é também conhecido como a tabela das nações. Ali vem a descrição dos povos que foram surgindo pela terra, a partir das populações originais, né? E esses povos, à medida que foram crescendo, foram também se corrompendo, o pecado foi se alastrando, né? E por isso, então, Deus chama Abraão para sair de Ur, que então já era uma cidade grande, com todos os problemas característicos de uma cidade desse tipo, e então Deus chama Abraão, então, né? Depois Abraão, para sair dali, para que a partir dele, Deus então formasse um povo que deveria ser a luz para o mundo. Então Deus quis que Abraão se afastasse do paganismo, se afastasse do pecado, para ser então educado nos caminhos do Senhor e a partir dele um povo que pudesse ter também essa educação, essa formação, um povo convertido, um povo abençoado, que pudesse levar a luz da palavra de Deus a toda a terra. Nós sabemos que esse plano, por causa das escolhas humanas, acabou tendo que ser muitas vezes revisado, digamos assim. Não deu certo porque aquele povo não correspondeu às expectativas de Deus, mas Deus continua querendo que seu povo, hoje os cristãos, iluminem a terra, sejam sal da terra e luz do mundo. Muito bem, aí nós temos aqui Gênesis 12, de 1 a 9, que é justamente o chamado de Abraão, né? Logo depois que o conceito de nação é introduzido na Bíblia, Deus chamou Abraão para sair de uma dessas nações, para ser diferente delas e do que elas representavam. Deus continua querendo que nós sejamos diferentes. Alguns vivem no campo, outros vivem nas cidades. Onde estamos, temos que ser bênção, florescer onde estamos plantados, né, como diz um pensamento aí. Então, Deus quer que nós iluminemos também a terra. E para que nós sejamos assim, façamos isso, nós temos que ser diferentes. E só poderemos ser diferentes se andarmos com aquele que é diferente, né? Com Deus, com Jesus, tivermos comunhão com Jesus, seremos parecidos com Ele e automaticamente diferentes do mundo. Só que a nossa luz deve apontar para Jesus e atrair as pessoas para Jesus. Não é o diferentão que se acha superior às pessoas, que vive num pedestal, no alto da montanha, não. É uma pessoa que, na verdade, atrai outros para Jesus, porque é alguém que é bondoso, é alguém que é misericordioso, alguém que é justo, correto, alguém que está a serviço dos outros. Então, é nesse sentido que nós temos que ser diferentes, né? Deus pretendia usar Abraão para estabelecer uma nação diferente dos reinos humanos. Essa nova nação não deveria ter nenhum rei além de Deus. Deveria mostrar o que aconteceria se a humanidade retornasse ao Criador. Israel foi estabelecido para ser uma bênção para todas as famílias da terra. Gênesis 12, verso 3. Deus lhes concedeu tanta luz e privilégios que provavelmente não eram vistos no mundo desde antes do dilúvio. Aí a leitura aqui da pergunta 3, Deuteronômio 4, 5 a 9, o que o Senhor disse aos descendentes de Abraão. Acho que vale a pena nós lermos na Bíblia esse texto. Se você tem sua Bíblia aí por perto, abra comigo em Deuteronômio capítulo 4, versos 5 a 9. Deuteronômio 4, 5 a 9. Olha só que interessante. O que o Senhor disse aos descendentes de Abraão, a nação que havia se tornado um cumprimento da promessa que Deus havia feito a esse patriarca. Deuteronômio 4, 5 a 9. Aqui está. Eis que lhes tenho ensinado estatutos e juízos, como o Senhor meu Deus me ordenou,
para que vocês os cumpram na terra que passarão a possuir. Portanto, guardem e cumpram essas leis, porque isto será a sabedoria e o entendimento de vocês aos olhos dos povos, que, ouvindo todos esses estatutos, dirão: de fato, este é um povo grande, povo de gente sábia e inteligente. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje eu lhes proponho? Então somente tenham cuidado e guardem bem a sua alma, para que vocês não se esqueçam daquelas coisas que os seus olhos têm visto e elas não se afastem do seu coração todos os dias de sua vida. Vocês também contarão isso a seus filhos e aos filhos dos seus filhos. Que lindo isso, né? Olha só, Deus queria realmente abençoar esse povo para que ele pudesse ser bênção para as nações e para as suas famílias. Não contem apenas para os de fora, contem para os seus filhos também. Contem para os da sua casa. E assim, famílias abençoadas, comunidades abençoadas, mundo abençoado. Mas a condição para que eles pudessem ser bênção era a obediência às orientações dadas por Deus por meio dos profetas. Ou seja, obedecer a palavra, a Bíblia sagrada. Não mudou isso em relação a nós. Nós também seremos bênção para a nossa comunidade, bênção para a nossa família, na medida em que obedecemos a palavra de Deus e nos sujeitamos às orientações vindas dele. E temos comunhão com Jesus. Se fizermos isso, também seremos bênção ao redor, né? Por mais maravilhosas que fossem as verdades dadas ao povo, a falha em vivê-las e obedecer a elas traria maldições em vez de bênçãos, e morte em vez de vida. Israel devia reconhecer ou conhecer essas verdades e obedecer a elas. Esse princípio se aplica a nós? O que você acha? Mais importa obedecer a Deus do que aos homens, diz a Bíblia, e não basta saber, temos que obedecer. Então, quando você se diz cristão, você frequenta a igreja, mas durante a semana dá um mau testemunho no seu bairro, na sua rua, se você é desonesto nos negócios, se você é uma pessoa irritada, uma pessoa mal-humorada, uma pessoa que faz fofoca, uma pessoa que briga com os outros, que mente, é pior do que se você não fosse cristão. Porque assim você está dando um testemunho ao contrário, negativo, um mau testemunho. Então o que se espera de um cristão é que ele não apenas conheça as verdades bíblicas, mas viva essas verdades na sua vida, né? Terça-feira, dando o que pediram. Então vem o texto, né, que é 1 Samuel 8, em que o povo ali pede um rei, né? Deus conhece as fraquezas do seu povo e previu desde o início que Israel pediria um rei humano. Os israelitas pediram e grande parte da história bíblica é o relato das consequências dessa escolha. Samuel, o profeta, inclusive advertiu: olha, vocês vão ter que pagar tributos, vocês vão ter que ceder seus filhos para guerras, vocês vão ter que se submeter a esse rei, a esses reis, e o povo mesmo assim quis. Nós queremos um rei como os demais têm reis, imitando as nações. Não era esse o plano de Deus para Israel. Era que fosse uma teocracia dirigida por ele, como eu já disse, né? Mas o povo, ele invejou as nações em redor. E eu repito, sempre que nós invejamos os costumes dos povos, sempre que nós queremos imitar os padrões de conduta do mundo, né? Trazer isso para a igreja, principalmente quando são aqueles que realmente não convém, isso é ruim, é muito ruim. Isso enfraquece a igreja, enfraquece a causa, né? A história de Israel registra os efeitos negativos da decisão de ter um rei. Até mesmo os bons reis, bons entre aspas, né, cometeram vários erros. Por exemplo, Davi e Batseba. Na maior parte do tempo, a nação foi governada por reis que fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Várias vezes isso é dito lá no livro de Reis, em Crônicas também, né, que eles fizeram mal o que era aos olhos do Senhor. Mal aos olhos do Senhor. Nunca, jamais um ser humano vai ser modelo para qualquer pessoa que queira ter uma vida correta, uma vida justa. Por isso que o nosso modelo é Jesus. Como diz Ellen White, é um modelo inalcançável, mas que deve ser imitado dia após dia. Cada vez mais nos parecemos com Jesus. Então, os reis humanos que governaram Israel, todos eles tinham seus defeitos e, infelizmente, muitas vezes influenciavam tremendamente os seus súditos, né? Porque, geralmente, os liderados não vão além daquilo que os líderes dão como exemplo, né? Se um líder é espiritual, é alguém que puxa as pessoas para a comunhão com Deus, esse povo vai corresponder nesse sentido. Mas se o líder não tem essas características, geralmente ele nivela para baixo, né, as características do povo. E aqui a gente vê claramente na história de Israel como isso aconteceu.
Naquela época e mesmo hoje, os governos humanos têm uma característica em comum: são pecadores governando pecadores. E como poderia ser diferente disso? Não tem como, né? São pecadores governando pecadores. E aí nós temos que olhar sempre para Deus mesmo, para Jesus, né? E orientar nossa vida pela palavra. Quarta-feira, os governantes das nações. E aí o texto é do Novo Testamento, Mateus capítulo 20. Vamos ler também esse texto na Bíblia? Mateus capítulo 20, versículos 25 a 28. Contra que erro Jesus advertiu seus discípulos ao estabelecer a missão da igreja cristã. Olha que interessante. Mateus 20, 25 a 28. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: Vocês sabem que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles, mas entre vocês não será assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros, e quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de vocês. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. É a liderança servidora, né, que Deus espera de nós na igreja, nessa comunidade, no seu reino aqui na terra. No reino de Deus não deve haver esse desejo de supremacia, de quem manda mais ou manda menos. Na verdade, entre nós deve haver uma liderança servidora, todos a serviço de todos, e todos a serviço da causa de Deus e da igreja de Deus, para que a obra avance. Então Jesus deixou claro que ele não queria que fosse como nos reinos anteriores e nem posteriores. Ele queria que no reino de Deus, aqui na terra já, a sua igreja, as coisas fossem bem diferentes. Deus permitiu que os babilônios levassem seu povo cativo como forma de correção, porque eles se tornaram tão ímpios lá no passado, que isso acabou acontecendo e não foi tão diferente na história do cristianismo, se nós pensarmos bem. Veja só, lá no passado, Israel sofria assim o perigo, né? Correu o perigo, e muitas vezes caiu nisso, de adorar os deuses em redor, né? Baal, Astarote e outros. Chegaram ao ponto bárbaro de fazer até sacrifícios humanos, de crianças. Então, quando você lê o relato ali na Bíblia, de que Deus permitiu que eles fossem levados em cativeiro, pode parecer até uma certa crueldade, mas é preciso entender o contexto. Qual o nível de degradação a que eles haviam chegado? Como eles tinham fechado o coração para Deus. E então só poderiam realmente entender a linguagem do sofrimento. E aí Deus permitiu que as nações que estavam contidas pelo seu poder agora tivessem liberdade, e aconteceu com os assírios, aconteceu com o Babilônia, e o povo de Israel foi levado cativo. E no cativeiro se arrependem, depois tem o perdão, voltam, tem a libertação, mas depois também teve o processo de paganização, muito disso com influência de Filo de Alexandria, um judeu que tinha influências lá do Egito, que traz alguns conceitos também distorcidos para o meio do judaísmo, né, como a crença na imortalidade da alma e outras coisas mais, da cultura helenista. No cristianismo aconteceu algo parecido. Enquanto a igreja estava sendo perseguida pelo Império Romano, se mantinha fiel, era obediente à revelação dada por Deus, mas quando Constantino aparentemente se converte e a igreja de perseguida passa a ser a igreja oficial, as coisas começam a degringolar, como se diz, né? Começam a decair. E aí a igreja começa também a se corromper doutrinariamente. Orígenes e outros aí também eram influenciados pela cultura helenista, né? Grega, pagã, trazem para a igreja conceitos que começam a fermentar, a crença na imortalidade da alma, depois vem o domingo como dia de guarda, em substituição ao sábado, seres humanos perdoando pecados, adoração de imagens, e aí nós vemos o cristianismo sendo corrompido por dentro. Aconteceu em Israel, aconteceu também no cristianismo. E o que Deus espera de seu povo? Que ele seja um remanescente fiel, que ele não concorde com essas práticas, que ele procure viver à luz daquilo que está na palavra de Deus, sejam verdadeiros reformadores. No quarto século surgiram inúmeras discussões importantes entre cristãos, e quando a igreja se viu incapaz de resolvê-las, ela permitiu que o imperador interviesse. Gradualmente ganhou destaque o bispo de Roma, que até então havia tido o mesmo poder que outros bispos. Não havia um bispo maior que todos, né? Que depois vira papa. Isso não existia no cristianismo primitivo. Eram bispos de várias igrejas, com o mesmo peso ali, né? A igreja permitiu que o Estado interferisse em questões religiosas e, uma vez que isso começou a ocorrer, as coisas foram de mal a pior.
Assim como ocorreu com o antigo Israel, muitos dos capítulos mais sombrios da história cristã foram resultado direto do envolvimento da igreja com o mundo. Israel se voltou para a adoração de ídolos, e seus reis foram corrompidos pelo desejo de poder, a ponto de oferecer crianças aos ídolos. De maneira semelhante, a igreja cristã gradualmente adotou muitas práticas de um império pagão, a ponto de inúmeros crentes fiéis serem martirizados, porque eram percebidos como ameaças à instituição que unia a igreja e o Estado. E aí começa a perseguição sobre aqueles que são fiéis, né? Contra aqueles que eram fiéis à palavra de Deus, valdenses, por exemplo, né? Que pelo simples fato de quererem viver o que a Bíblia ensina e pregar o que está ali, acabaram sendo perseguidos e até mortos, né? Por essa fidelidade. Quinta-feira, luz para os gentios. E aí o que eu falei para você já, né? Que Deus ainda espera de nós, seu povo, que sejamos luz nesse mundo de trevas, né? Preguemos o evangelho. Os crentes que vivem em harmonia com Deus revelam seu caráter justo, o que naturalmente leva outras pessoas a perceber seus erros. A vida daqueles que guardam os mandamentos de Deus deverá expressar seu caráter. O propósito final para o estabelecimento da nação de Israel foi o mesmo propósito de Deus ao estabelecer a igreja. Ele anseia usar seu povo para atrair pecadores para Cristo. O chamado das 3 mensagens angélicas, que é proclamado por sua igreja, não é dirigido a alguns poucos escolhidos, mas a cada tribo, língua e povo e nação. Apocalipse 18:1 prevê que toda a terra será iluminada com a glória de Deus antes do retorno de Cristo. Louvado seja Deus por essa promessa, por essa profecia, né? E aí os textos finais aqui da lição, Números 14, 17 a 21, Isaías 42:6, eu quero ler com você esse texto, 49:6, que diz que nós temos que ser luz para os gentios e até os confins da terra, e Apocalipse 18, 1 a 4, especialmente o verso 4. Daqui a pouquinho eu vou mencionar para você. Mas vamos então a Isaías 42. Isaías 42, verso 6. Isaías 42, verso 6, que diz assim: Eu, o Senhor, chamei você em justiça, e o tomarei pela mão e o guardarei, e farei de você mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. Olha só, Deus quer que sejamos mediadores, ou seja, uma ponte entre ele e as pessoas. Que sejamos esse sacerdócio, né? Reino e sacerdócio. Ponte, mediadores, que possamos segurar a mão de Deus com uma das nossas mãos e com a outra levar Deus às pessoas, segurar a mão das pessoas. E Apocalipse 18:4, aquele texto que diz o que mesmo? Sai dela, povo meu. Então nós entendemos por esse texto que Deus tem seu povo em todas as igrejas e até fora delas. Há muita gente que hoje está ainda em Babilônia, está nessa confusão doutrinária, nesse sistema de confusão religiosa, mas que é sincero, que quando ouvir a pregação da verdade vai abraçá-la, vai acolhê-la e vai tomar a sua decisão. Então hoje nós temos que, com poder, mas claro, com respeito também, né? A Bíblia fala que estar pronto para dar a razão da nossa esperança, mas com mansidão. Então, estar prontos, preparados para aproveitar as oportunidades que Deus nos dá, as portas que Ele nos abre para pregarmos o Evangelho. Por quê? Porque tem muitos filhos dele ainda em Babilônia. E Babilônia representa doutrinas e confusão religiosa, confusão doutrinária, né? E assim as pessoas têm que entender, têm que aprender, têm que ouvir da pregação da palavra de Deus. Nós temos que cumprir essa missão de levar a palavra de Deus avante, de pregar o evangelho, as 3 mensagens angélicas, para que as pessoas possam ter sua oportunidade de tomar a decisão. Sai dela, povo meu. Eu agradeço muito a Deus porque há mais de 30 anos eu ouvi esse chamado. Eu saí de Babilônia e passei a fazer parte do povo remanescente de Deus. Que povo é esse? Está lá em Apocalipse 12, 17. Né? O dragão irou-se contra a mulher, a igreja, foi fazer guerra contra o restante, o remanescente, a descendência dela. Quem são? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia. Portanto, são pessoas que obedecem, procuram obedecer a lei de Deus, como está na Bíblia, os 10 mandamentos e suas orientações, e dão importância, dão ouvidos à voz profética, aquilo que os profetas de Deus têm ensinado, escrito, procuram viver de acordo com essas revelações. É isso que se espera do povo remanescente, que deve brilhar no mundo para atrair pessoas para o reino de Deus. Deus nos ajude a ser esses mediadores. Deus nos ajude a brilhar onde estivermos, a, como eu disse, florescer onde formos plantados. E assim fazemos parte do seu reino e atraímos pessoas também para esse reino. Vamos orar?
Amado Deus, bondoso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais essa lição que nos faz pensar em nossa responsabilidade como cristãos. Ajuda-nos a viver de acordo com a Tua palavra, com as Tuas orientações, com aquilo que revelaste por meio dos profetas. E, Pai, que o clamor, que a pregação, que essa mensagem poderosa dos três anjos alcance o quanto antes os sinceros que ainda estão em Babilônia. Usa-nos nesse processo. É o que nós pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Um abraço para você, Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.